Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E nós agora estamos chegando no final, da análise do universo animado, dos Novos 52 da DC. Restam agora só 2 filmes aí pra gente comentar aqui no canal. E teve que chegar no penúltimo filme aqui desse universo pra alguém perceber uma coisa. Gente, não teve filme solo da Mulher Maravilha até agora. Pois é, a sempre injustiçada Mulher Maravilha nas animações só foi ter um filme solo bem no finalzinho desse universo compartilhado. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver essa animação solo aí da Diana, onde é apresentada a origem dela aqui nesse universo, como também novas vilãs aí da personagem. Vamos ver tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, deixa aqui seu bate-like, deixa também aquele bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Como a gente está falando aqui de animação da Mulher Maravilha, deixa aqui nos comentários se você quer uma série animada da personagem, Deixa aqui nos comentários. Dito isso, como eu falei então ali na abertura do vídeo, hoje nós vamos falar então da animação Mulher Maravilha Linhagem de Sangue. E esse é o 15º filme animado, então, desse universo compartilhado dos Novos 52. E essa então é só a segunda animação solo que a Mulher Maravilha teve ao longo da sua história, contando um outro filme solo de origem que não faz parte desse universo. Já nesse aqui, a Diana tem de enfrentar problemas do seu passado enquanto um novo grupo de vilãs ameaça no presente. O filme inicia com uma longa introdução, que começa 5 anos atrás. Nós vemos o Capitão Steve Trevor e a sua equipe serem atacados por um grupo de parademônios. Todas as naves são abatidas, inclusive a do Steve. O que eles não notam é que eles acabam invadindo o espaço da lendária Ilha das Amazonas. Daí temos aquilo que nós já sabemos bem. O Steve cai na água e é resgatado pela princesa Diana. O piloto acha que morreu vendo esse cenário tão diferente e achando que a Diana é um anjo. Ela o acalma e revela que ele está sendo curado por esse raio de cura roxo. Então, realmente, só para deixar bem claro, esse encontro aqui que a gente conhece bem do Steve Trevor com a Diana, ele acontece então nos dias atuais, e não lá na Primeira Guerra Mundial, como em algumas versões acontecem. E a outra coisa curiosa que é apresentada aqui, a inédita, é esse tal raio de cura roxo aí que as Amazonas têm em tecnologia. Isso parece ser meio aleatório, mas é essencial para o final lá do filme, que ele vai ser utilizado. O Steve, de cara, já manda o aviso sobre os perigos dos parademônios ao mundo. Contudo, ele é feito prisioneiro pela mãe da Diana, que é a Rainha Hipólita, devido a ela ter quebrado a lei de proibição de homens na ilha. Contudo, mais tarde, a Diana liberta o Steve, e enquanto eles fogem da ilha, ela diz de uma antiga previsão dos deuses, falando que a campeã das Amazonas será chamada para livrar o mundo dos homens de uma poderosa invasão de demônios. Mas a Hipólita aparece ali e exige que o Steve seja preso. Contudo, a Diana bate o pé e desafia sua mãe, ainda mais usando a armadura sagrada das Amazonas, que é outra regra que ela está quebrando. E basicamente o que a gente está vendo aqui é uma introdução mais apressada daquela introdução que a gente viu no filme da Mulher Maravilha de 2017. Eu, pessoalmente, acho que não precisava dessa cena toda da introdução, porque eu vou explicar mais pra frente aqui, porque a introdução não vai ser só essa parte aqui da ilha. E o outro detalhe que eles acabam mencionando ali é essa profecia ali que a campeã das Amazonas vai lutar contra demônios, pode ser em referência à invasão que ela lutou contra o Darkseid nos filmes anteriores aqui desse universo lá quando a Liga se uniu. A Diana chega a duelar com a sua mãe, mas no fim, mesmo perdendo, ela diz que irá com Steve ao mundo dos homens. Isso acaba levando a Hipólita a renegar a sua própria filha. Ela se retira chorando e a Diana e o Steve deixam a ilha. A princesa reflete que depois de sair do campo lá de proteção da ilha, ela nunca mais poderá voltar e estará sozinha. Mas o Steve fala que ele ficará ao lado dela. Mas o flashback ele ainda não termina aqui. A história continua então mostrando como é que foi então a Diana nesse universo aqui, ela se habituando aos hábitos ali do mundo dos homens. O Steve e a sua assistente, a Etta Candy, leva a Diana para Washington. Ela ficará na casa da renomada arqueóloga Julia Capatellis. Quando ela chega lá, a Diana conhece a Vanessa, que é filha da Julia. E a Amazona até se conecta com a garota, pois vê que a mãe dela é dura e severa com a garota, o que a lembra da sua relação com a sua mãe. O filme foca bastante nisso, pois a Vanessa terá um papel importante no filme, e as duas chegam a se conectar. Contudo, à medida que o tempo passa, vemos que a Vanessa fica com ciúmes da Diana, quando a sua mãe passa mais tempo com a Diana do que com ela. Então, chega o momento em que a Diana decide se tornar uma heroína para proteger o mundo dos homens.
e a vemos estreando o seu traje, que vimos nos outros filmes desse universo. A Diana abraça as duas quando elas desejam boa sorte para ela. E aí sim sobe os créditos iniciais desse filme. Perto já ali dos 20 minutos, né, de duração, sendo que é um filme de 1 hora e 20 e poucos minutos. E a minha maior crítica em relação a essa introdução é que eu acho que ela poderia ter sido menor se tirado talvez toda aquela parte ali da ilha, né? Que ali já tem momentos que a gente já viu várias outras vezes na origem da Mulher Maravilha. E que as únicas informações importantes para a trama do filme é aquele raio de cura roxo e dessa relação aí conturbada da Diana com a sua mãe. Mas eu acho que eles poderiam ter colocado essas duas informações aqui numa forma de exposição, de diálogo talvez, quando ela já está na casa dessa arqueóloga e a gente consegue passar mais tempo ali junto com ela e essa família, que vai ser muito mais importante para o filme, inclusive. Então, quando vê, eles poderiam ter economizado mais tempo ali na introdução se eles tivessem colocado essas informações aqui nesse momento dela na casa com essa mãe e filha. A história agora está no presente e vemos a Mulher Maravilha detendo um assalto em andamento. Ela conversa pelo comunicador com Steve. E aqui é mais para mostrar a Amazona fazendo o seu combate ao crime diário. Depois, ela volta a tocar no tema de ser a única Amazona nesse mundo, e o Steve a conforta. A Diana tem uma surpresa quando reencontra a Julia, contudo, numa situação não muito boa. Ela pede a Diana e ao Steve para encontrar a Vanessa, que aparentemente roubou um artefato da sua chefe, a magnata farmacêutica Veronica Cale, e planeja lucrar vendendo para a vilã Doutora Veneno. E outra coisa curiosa em relação a esse filme é que na época do seu lançamento, alguns acharam que talvez esse filme não pertencesse a esse universo compartilhado dos Novos 52. E isso foi por causa da sua direção de arte, mas principalmente no seu design de personagem, que realmente é diferente do padrão dos outros filmes, que eram todos iguais, né? Quando o design de personagem eu tô falando é como os personagens ali são desenhados, né? Mas aqui no caso desse filme eu acho isso bem-vindo e até queria que tivesse acontecido em outras animações ali da DC. E realmente eu não conseguia encontrar o porquê ali na internet, porque esse foi o único filme que realmente teve ali então um design de personagem diferente dos outros filmes do universo compartilhado. E eu, particularmente, eu gostei como a Mulher Maravilha é desenhada aqui nesse filme. Enfim, é uma curiosidade até muita gente estranha, né? Mas que realmente eu gostaria que tivesse acontecido com outros filmes de animação aqui desse universo. A história corta para Vanessa vendendo um artefato que tem essa forma aqui de cobra para a Doutora Veneno e a Giganta. Mas ela diz que tinha negociado com uma tal de Doutora Cyber. A Veneno fala que essa vilã nunca faz nada pessoalmente e que está trabalhando com a Cyber, que monitora tudo de longe. E é ela que avisa a Veneno e a Giganta que uma ameaça se aproxima. A Diana, o Steve e a Julia, que eu realmente não sei por que tá ali, intervêm. A Giganta usa esse soro de aprimoramento e uma luta bem maneira entre as duas começa, enquanto o Steve cuida aqui dos soldados das vilãs. E como eu frisei ali, essa luta aí da Mulher Maravilha com a Giganta é muito bem animada e bem criativa ali em relação aos movimentos, como a luta é feita nesse galpão. Mas em seguida vai acontecer pra mim aqui um grande furo de roteiro nessa história, porque não vai fazer sentido nenhum o que vai acontecer aí. A Giganta é derrotada e a Veneno escapa com aquele artefato. Durante a batalha, no entanto, a Julia é mortalmente baleada em um fogo cruzado, que parece que aconteceu devido a um desvio aqui dos braceletes da Diana. A Vanessa depois culpa a Diana pela morte da sua mãe, dizendo que ela não deveria estar ali, antes então de fugir do local. E assim, galera, o que a mãe dessa garota ali, aquela arqueóloga ali, já uma senhora de idade, estava fazendo numa operação ali clandestina da Diana com o Steve? O que ela estava fazendo ali? Porque claramente a Mulher Maravilha e o Steve levaram ali uma civil, que era a Julia, para um local muito perigoso, né? E assim, em termos da história, a gente sabe por que a Julia estava ali, porque ela precisava morrer e a Vanessa culpar a Mulher Maravilha pelo que aconteceu. Mas assim, o roteiro também não pode ser tão preguiçoso e colocar essa civil assim numa situação que não era pra ela estar ali, sabe? Não tem nenhum argumento pra ela estar ali. Então, pra mim, é uma baita barrigada e um baita furo de roteiro, sabe? Fora também que, assim, a Vanessa depois culpar a Mulher Maravilha ali é bem complicado, né? Porque quem roubou e tava vendendo o artefato pra vilãs perigosas foi a garota, né? Então, assim, pra mim, toda essa cena, embora tenha aquela luta legal ali da Giganta, ainda mais gigante ali, lutando com a Mulher Maravilha, mas pra mim essa cena realmente desaba quando vê essa morte da Julia. É muita preguiça de roteiro.
Em seguida, a Diana e o Steve visitam o túmulo da Julia. Ele consola a Amazona e até confirma que a bala que matou a arqueóloga não foi desviada pela Diana. Esta desabafa ao falar que agora ela desapontou duas mães. Por fim, o Steve reforça que eles vão consertar essa situação. Já a Vanessa acaba se aliando à Doutora Veneno e à Cyber. A história depois mostra a Diana pegando uma foto dela com a Vanessa enquanto deixa a antiga casa em que ela morava. O filme contrasta bem esse momento com a Vanessa depois sofrendo uma transformação por parte das vilãs. Aí pra mim também já complica também, porque toda essa construção para fazer já a Vanessa uma vilã é bem corrida assim, e os motivos que os filmes dão para ela querer se vingar, nenhum deles me fazem, pelo menos, sabe, entender o lado dela ou querer torcer talvez pela vilã, sabe? Ou seja, pra mim essa personagem já vai ficando bem rasa e bem corrido na questão motivação dela. A história corta para o país de Kurhak. Um comboio militar vai fazer uma entrega para Cyber, mas é recepcionado pela Vanessa, que tá no modo vilã aqui. E maluco, ela tá no modo gore total e mata geral. Ela agora virou a vilã Cisne Prateado. Enquanto isso, a Diana estava treinando sei lá onde, até que o Steve e a Eta localizam a Cyber e a Vanessa naquele país. A Diana ainda acha que a Vanessa precisa de ajuda para achar o caminho certo. E para chegar lá, a Eta arranja um jato bem discreto para os dois. Um jato do exército que pode ficar invisível. Ó, se o Nolan fizesse um filme da Mulher Maravilha, provavelmente assim que seria o jato invisível dele. Mas na medida que a Vanessa ali eu não tô comprando tanto como do vilã, esse detalhe aí da Diana, né, não desistir da Vanessa e querer redimir ela, isso é uma característica bem legal dela, né? Até porque ela diz que pode fazer um novo caminho ali pra Vanessa, pra ela se redimir. E isso é um traço muito permanente da personagem da Mulher Maravilha, né? Então ainda bem que eles estão desenvolvendo ela bem aqui. Eles chegam nessa base com a Cyber, deixando muitas armadilhas para atrasar a Diana e o Steve. Lá dentro, nós vemos a Cisne transportando esse protótipo que parece ter algo vivo ali dentro. A Veneno avisa a Vanessa que a Diana chegou ali, e cheia de raiva, a garota fala que vai ganhar um tempo para a Veneno decolar. Depois, a Veneno conversa com a Cyber, dizendo que embora a Vanessa não esteja pronta, a missão delas e o protótipo que estão carregando é muito mais importante. Então a luta da Cisne com a Amazona começa, revelando então a sua armadura. Contudo, a Vanessa ainda não é páreo mesmo para Diana, e é derrotada. Mas não antes dela dizer absurdos como o da Veneno e da Cyber serem suas amigas, e que ela quer matar a Diana. Realmente é o filme fazendo de tudo pra gente realmente não empatizar em nada ali com a Vanessa. Contudo, o filme até dá uma desculpinha porque que realmente a Vanessa não tá fazendo sentido nenhum, culpando, fazendo um monte de declaração que não dá pra concordar. Que a mente dela tá meio bagunçada por causa daquela transformação dela dentro da armadura, então por isso que ela tá falando essas coisas irracionais. O problema é que realmente são muitas cenas em que você vai vendo essas falas ali da Vanessa e você não vai realmente podendo empatizar com ela em nada. Então realmente fica muito difícil de tentar entender ou gostar dela ao longo desse filme. A Diana quer salvar ela, e os dois contatam a ETA para buscar alguém especialista em biotecnologia e que fique de boca fechada. Eles então decidem ir até a Veronica Cale, a dona da empresa farmacêutica e a ex-chefe da Vanessa. Ela explica como funciona essa armadura da Vanessa, e que teve um vírus tecno-orgânico implantado nela. Ele irá tomar o corpo dela aos poucos, e a Verônica diz que não tem os meios e tempo para salvá-la. Para isso, a Mulher Maravilha acredita que aquele raio de cura roxo da Ilha das Amazonas pode reverter a transformação da Vanessa, mas ela não consegue se lembrar da localização de Temíscara, devido a um bloqueio místico. Olha aí aquele raio roxo lá de cura que eu falei, ele tá voltando aqui para a história, eu falei. E sim, ele tá aqui nessa história para ser esse recurso, então, que eles querem ir atrás para poder salvar a Vanessa. E o detalhe ali que eu quis dizer sobre o bloqueio místico e da Diana não poder lembrar de como voltar para a ilha, é de fato isso, que quando alguém deixa aquele campo lá místico em volta, né, da ilha, a pessoa se esquece de como voltar. A Cale revela ao trio que a Julia tinha muito material sobre Temíscara, e que encontrar a ilha era um projeto paralelo dela. Olha que conveniente isso, né? A Diana e os outros ficam horas procurando alguma pista. Tem até um momento que o Steve descobre que medusas são reais e o DNA delas são usados em tratamentos. Enfim, a Amazônia encontra uma pista importante, a localização de um tal templo de Pacipai.
que é uma deusa oráculo associada a labirintos e que ajuda as pessoas a verem o futuro. E eles vão então até esse templo. E aquele detalhe ali sobre o Steve falando das medusas, isso aí é um artifício inteligente ali do roteiro, porque isso vai voltar também lá pra frente. E uma coisa também que é mencionada no filme momentos antes, o Steve até pergunta por que ela não chama a Liga da Justiça. E a Diana até tenta dar uma desculpinha ali, mas olha, não faz sentido nenhum por que ela não chama ninguém da Liga, tá? Até porque se ela chamasse os conflitos que a gente vai ver mais pra frente nesse filme, eles realmente seriam resolvidos facilmente se tivesse toda a Liga ali. Então realmente o roteiro só falou assim, ó, a gente não tem uma desculpa tão grande, mas engole aí, não vai ter a Liga da Justiça nesse filme. Quando eles chegam no templo, eles são subitamente confrontados pela Mulher Leopardo, que agora faz parte de uma equipe de supervilões chamado Corporação Vilania, lideradas pela Veneno e a Cyber. Ela, inclusive, usa um soro semelhante ao da Giganta para potencializar suas habilidades. E isso muda sua aparência também. O Steve e a Eta entram no labirinto do templo, onde encontram um Minotauro. E ele fica dizendo que precisa deter qualquer intruso do labirinto. E a Mulher Maravilha até tem dificuldades com essa Mulher Leopardo, que realmente está muito mais rápida. Mas, de forma esperta, ela consegue jogar a vilã dentro da sua nave, e aí trancar as duas lá dentro, acabando com a super velocidade da Mulher Leopardo. De volta no labirinto, o Steve e a Eta enganam o Minotauro e fazem ele quebrar as paredes até o centro do labirinto. E lá, eles veem uma espécie de fonte. E assim, eu sempre vou apoiar histórias ali da Mulher Maravilha que se apoiam bastante assim nesse lado mitológico da personagem. Eu sempre gostei mais quando eles colocam mais esse universo dentro ali da história dela. Ou seja, que colocar labirinto, minotauro, eu acho isso muito legal. E já na metade aqui já do filme, a gente fica então ainda com esse grande mistério de o que então a Cyber e a Veneno estão planejando para o seu plano final. A Mulher Maravilha se reúne com Steve e a Eta no centro do labirinto. A Amazona sabe o que fazer para ter a tal visão e achar a ilha. Ela vai à fonte e faz o seu pedido, enquanto bebe o líquido mágico. A princípio, ela parece engasgar, mas ela tem visões aleatórias com a sua mãe, a Vanessa, um lago com peixes e, por fim, uma cobra em meio a escombros. A Diana se recupera, mas afirma que ela ainda não sabe onde fica a ilha. A Amazona também percebe, quando o Minotauro volta a atacar eles, que essa criatura estava enfeitiçada para ficar defendendo a fonte, seja lá quanto tempo for. Só que aí então a Diana destrói essa fonte. E depois de fazer isso, o Minotauro é libertado. E ele jura lealdade a ela por toda a sua vida. E tem até aqui uma piadinha do Steve nomeando de Touro Ferdinando. Como eu disse então, eu gosto desse lado então mais mitológico da Mulher Maravilha. Então toda essa parte do templo eu achei bem legal. Com a fonte mágica ali que revela visões, isso é muito maneiro. Só que depois aí esse Minotauro meio que fica de lado, ele vira depois um servo ali da Diana, tipo um mordomo dela. E só serve também para fazer essa piadoca aí do Steve no final. Poderia ter feito algo melhor aí com esse Minotauro. O trio volta para a sede das empresas da Veronica Cale, onde ela revela que os venenos da Doutora Veneno e aquele vírus que está na Vanessa têm assinatura de compostos da sua empresa. O Steve lembra que a Mulher Leopardo também estava esperando eles lá no templo, e só a equipe da Verônica sabia dessa missão secreta. Ou seja, temos um informante aí dentro das empresas da Verônica. Mas a Diana a defende e diz que entende o porquê dela ter ficado magoada. Ela achava que a sua mãe morreu decepcionada com ela. E isso é algo que a Diana entende muito bem, como a gente pôde ver lá na introdução lá na Ilha das Amazonas. Mas enfim, é engraçado que depois eles meio que deixam de lado todo esse papo aí sobre um possível informante, né, um traidor, para então a Verônica ajudar a Diana a localizar a Ilha das Amazonas. E sabe como? Baseado lá naqueles peixes que a Diana viu na visão dela. A Verônica fica então mostrando as espécies de peixes e a Amazona fica apontando qual delas ela viu. Isso leva a uma triangulação onde ficam todas essas espécies juntas. E eles chegam então aonde a ilha de Temíscara deve estar. É trabalho de detetive aqui. No entanto, eles são interrompidos pela Cyber, que revela o plano da sua organização, que é de roubar os artefatos tecnológicos das Amazonas para ganho pessoal delas. A vilã fala que tem acesso a todas as senhas da empresa da Verônica e aciona os protocolos de emergência do prédio. O andar em que eles estão vai ser incinerado em alguns minutos. A Cyber reativa a Vanessa para atacar a Diana, enquanto os outros começam a escapar do prédio. E assim, pra mim já tá bem na cara quem é que tá por trás dessa Cyber aí, né? Mas ok, vamos aguardar essa revelação aí. Mas a gente tem então agora uma luta entre a Cisne e a Diana, que se inicia fora do prédio. A Mulher Maravilha continua tentando argumentar com a Vanessa, de que estão só querendo ajudá-la.
E os diálogos aqui beiram aqueles clichês do herói tentando recuperar o personagem que precisa de redenção. A Vanessa, no entanto, escapa, quando a Diana tende a ajudar os seus amigos e a Verônica a escapar do prédio. Com as novas informações que receberam do plano da Cyber, a Diana vai até seu apartamento e veste a sua antiga armadura, pronta para voltar e defender Themyscira. Usando o jato invisível e junto com Steve e a Aetha, ela inicia o seu voo de volta à casa. E nesse caminho, a Aetha dá um incentivo ali para o Steve conversar com a Diana, já que é possível que talvez depois a Amazona não possa voltar para o mundo dos homens. Então é aquela hora da gente falar de sentimentos aqui nessa animação, né, galera? A Diana revela que está nervosa de ter de reencontrar a sua mãe e lidar com as consequências do seu ato de traição no passado. Ela diz que nunca tinha visto a sua mãe com tanta vergonha e que as Amazonas têm de fazer o certo, custe o que custar. O Steve a entende, mas diz para ela não pegar tão pesado com ela mesma. E depois de ambos se declararem um pro outro, eles se beijam. Contudo, esse momento bonito é interrompido quando eles chegam em Themyscira apenas para descobrir que ela já está sob cerco da nave da Corporação Vilania. E aqui realmente era importante ter esse momento no filme aqui para oficializar esse casal, né? Porque antes, lembrando, né, nesse universo, eles juntaram a Mulher Maravilha com o Superman, né? Vamos tentar esquecer isso, mas é só bom contextualizar. E aqui também é importante essa fala, né, da Diana dizendo que as Amazonas têm de fazer o que é preciso, custe o que custar. Porque isso realmente vai ser bem impactante para as ações dela aqui já no terceiro ato do filme. Porque ela vai ter que sacrificar algo bem importante para ela. As Amazonas tentam lutar contra o aparato tecnológico da vilania. O que é bizarro é que essa invasão delas é realmente só uma mera nave. E dentro dessa nave, nós podemos ver finalmente a Cyber em carne e osso. A Cisne sai da nave e distrai os heróis, danificando a nave deles. A Diana sai para lutar com a Vanessa. Enquanto isso, a Cyber e a Veneno liberam sua arma final, aquele protótipo que nós vimos antes. E esse protótipo se revela como sendo a Medusa. Ela já sai então transformando geral em estátuas. Só que aí a Medusa, ela se recusa a estar sob o controle de meros mortais e destrói o corpo da Cyber, que se revela como sendo então um robô e não uma pessoa real. A Veneno até tenta oferecer para Medusa um daqueles soros de aprimoramento para ganhar o seu favor, mas a Medusa a transforma em pedra e aceita de qualquer maneira aquele soro. E aí ela fica muito maior e mais forte. Olha o tamanho aqui da Medusa. E assim, galera, que plano lindo aí dessa corporação vilania aí, hein? Eles queriam soltar então uma criatura mitológica e já querendo sair mandando nela. Sem achar que talvez aí essa super criatura, ela não fosse querer ser uma serva aí de meros mortais, né? Como a própria Medusa diz. Olha, tá de parabéns aí esse plano aí da Doutora Cyber e da Veneno. E um detalhe pequeno que eu gostei aqui dessa Medusa é que ela tem, né, o poder habitual dela lá de transformar as pessoas em pedra, mas ao mesmo tempo também ela tem um poder que faz as pessoas quererem olhar para ela. Então isso aumenta e dá mais o poder e o risco, né, o perigo que essa criatura oferece. Mas enfim, tirando isso, que planinho fraco esse do tal da Doutora Cyber, hein? Ele realmente acaba aqui, tá? Foi bem fraquinho. E bem, a Medusa se tornou praticamente indestrutível. Ela começa a destruir a cidade e a matar várias Amazonas. Enquanto isso, a Diana ainda está tentando convencer a Vanessa a se tornar uma aliada. De novo aqui, mais diálogos com acusações sem sentido por parte da Cisne. Mas o que é legal aqui é a determinação da Amazona em salvar a garota. Depois que as duas caem devido à batalha delas, a Mulher Maravilha vê a tal Medusa gigante. O jato invisível é abatido e só resta a heroína tentar deter a criatura. A Amazona, primeiro, tenta a diplomacia com a criatura, mas como a Medusa tá querendo treta mesmo, as duas iniciam uma batalha feroz sob o olhar das outras Amazonas e, claro, da mãe da Diana. Pode ser que essa Medusa aí é completamente jogada aqui no final desse filme? Sim, com certeza. Afinal, ela só era uma arma, um peão naquele jogo da Cyber. Mas como a gente sabe que aquele plano lá da Cyber era muito fraquinho, a gente ficou então com essa Medusa gigante aqui que caiu de paraquedas no final desse filme. Contudo, mesmo com essas críticas ali que eu fiz, essa batalha aqui que a gente vai ter da Mulher Maravilha contra essa Medusa gigante é uma das melhores lutas finais, ou talvez a melhor luta, dentro desses filmes animados aqui dos Novos 52. A batalha é muito dura, e a Amazona acaba sendo espancada aqui pela criatura. O Steve tenta ajudar ela, mas acaba sendo transformado em pedra. Os riscos da batalha só vão aumentando, quando a Diana é infectada pelo veneno das serpentes da Medusa.
A Vanessa também é mordida, mas a Mulher Maravilha continua a protegendo e recebe ainda mais mordidas aqui do veneno. Nesse momento vem a conclusão, né, do arco das duas. A Cisne Prateado acha que merece ser transformada em pedra e morrer, mas a Diana a impede. Ela diz para a Vanessa que sente esse medo dela, de não se achar boa o suficiente para quem ama você. A Amazona promete que ela vai descobrir ainda qual vai ser a missão de vida dela, assim como ela no passado o fez. E em seguida, a Medusa começa a forçar a Mulher Maravilha a olhar para ela. Mas mostrando aqui a sua determinação de luta, a Diana pega uma daquelas serpentes que ela tinha cortado antes da Medusa e usa o veneno delas pra cegar-se. Caraca, mandou aqui a técnica Shiryu, hein? Esse sacrifício aqui da Diana eu acho muito massa. E vem logo depois dela dar aquela lição de moral ali pra Vanessa. E fechar o arco dela também e da garota. Fora também que a gente vê a Mulher Maravilha ali sofrendo vários danos de batalha ali, nela cheia de sangue ali, depois se cegando. Como eu disse, é uma batalha final muito bem feita. Eu só realmente queria ter me importado muito mais assim com a relação da Diana com a Vanessa ali, sabe? Mas assim, pelo menos o roteiro não esqueceu da história que estava querendo contar, né? Esse sentimento de decepção que elas acham que tem em relação às suas mães, né? A Hipólita e outras Amazonas observam a luta por esse espelho, enquanto a Diana heroicamente luta contra a Medusa nessas condições adversas. Hipólita diz com tristeza que a sua filha irá lutar até o fim, como uma verdadeira amazona. Apesar dos esforços da Diana, a Medusa a derruba no chão, mas é salva pela Vanessa, que se inspira no alto sacrifício da Mulher Maravilha. Então, juntas, a Diana e a Vanessa lutam contra a Medusa e bravamente conseguem derrotá-la, com a Cisne aqui arremessando a Diana, que tal qual Perseu na antiguidade, decepa a cabeça da Medusa. Com isso, todos que tinham sido transformados antes em pedra, entre eles o Steve, voltam ao normal. E se fosse um jogo ali, ia ter um Quick Time Event ali na hora que a Cisne joga ali a Diana na hora de cortar a cabeça ali. Ó a dica pro game ali da Mulher Maravilha que não veio. E na sequência agora da história, né, já finalizando, a gente tem a reconciliação da Diana com a Vanessa e com a sua mãe. A Mulher Maravilha pede perdão por não ser a filha que a sua mãe queria. E para isso, a Hipólita a abraça, mostrando que a ama. E ela a chama de uma verdadeira amazona. É uma reconciliação bonita, e a Hipólita diz que sabe do nome que o mundo dos homens deu a ela, e revela que ela de fato merece esse título. Em seguida, aquele raio roxo milagreiro cura a Vanessa e a Diana, né? É claro, que volta a enxergar. Então, no dia seguinte, a Hipólita apresenta a Diana como a campeã das Amazonas, e decide abrir Temíscara para o mundo exterior. E podemos ver que a Vanessa vai ficar na ilha para treinar e também se recuperar. O filme depois tem uma cena pós-créditos com a Diana retornando a Washington, onde ela confronta a Verônica Cale. A Cale se revela sendo a Cyber, e foi ela que matou a Julia. A Cale afirma que ela vai invadir Temíscara novamente para lucrar com a tecnologia das Amazonas. Mas a Diana crava sua espada aqui na mesa da vilã, antes de sair, e ela diz que estará esperando o desafio dela. E essa foi então a animação Mulher Maravilha, Linhagem de Sangue. E nesse final aí, essa reconciliação aí da Hipólita com a Diana, e isso o filme faz muito bem. Afinal, todo o arco ali da Mulher Maravilha nesse filme é muito bem feito. E como ela é a protagonista desse filme, então isso conta bastante, né? Essa coisa dela superar o passado, que ela tinha essa desavença com a mãe, e ela finalmente se reconciliar com as Amazonas e agora ver que ela não tá sozinha, isso sempre é trabalhado ao longo do filme. Então, esse arco o filme faz bem. Agora, o maior problema realmente vai pra parte ali das vilãs, da corporação vilania, que tem um plano super fraco. A revelação ali da Verônica Cale também é algo muito previsível. E também todo o desenvolvimento ali da Vanessa, que eles tentam rimar também com um arco ali da Mulher Maravilha, mas aí essa parte da Vanessa eles não fazem tão bem. É muito apressado e eu acho que a gente não consegue se conectar tanto assim com a personagem. Eu acho que faltaram mais cenas, inclusive, dela sozinha, né? Porque dificilmente ela estava sozinha ou falava sobre o que ela estava passando, então realmente fica difícil para o espectador se conectar com um personagem assim, né? Isso é parte do roteiro, como eu falei, né? A questão do design ali de personagem ter mudado. Eu gostei do traço aqui desse filme. As cenas de ação são bem legais, a luta lá da Mulher Maravilha com a giganta no começo do filme é bom. E também essa luta final aqui que eu acho sensacional, o sacrifício ali da Mulher Maravilha, ela sendo infectada ali com veneno, querendo salvar a garota e depois se cegando, é um sacrifício muito grande. Claro, perde um pouco de impacto quando tem depois o raio roxo milagreiro, perde, né? Mas a cena em si é legal, sabe? Aquela batalha final, embora seja com a Medusa lá, que também
cai de paraquedas nesse terceiro ato, eu acho bem feito. Aí eu acho que eles mandam bem. Então, assim, pra mim esse filme ele tá numa linha meio mediana, assim, entre os filmes ali, né, dos Novos 52. Ele não tá entre nem os piores e nem os melhores pra mim, sabe? Mas é isso, pelo menos a Mulher Maravilha ganhou sua animação solo. Pena que foi já no finalzinho, né? Porque não teve nenhum desenvolvimento depois, porque aí já veio o filme final aí que todo mundo conhece, o Guerra de Apocalipse, que vai ser o próximo filme aí pra encerrar essa jornada aí da análise dos filmes dos Novos 52. Mas é isso então, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aqui desse filme do Linhagem de Sangue da Mulher Maravilha. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber avisos sobre o canal sempre. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro aqui do YouTube e também o Padrim. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.